Vamos agora bater papo com o Zé Antônio. Está na tela para você aí, o Zé Antônio, exatamente para a gente avaliar. Zé Antônio, você ouviu atenciosamente, enquanto eu estava fazendo aqui o preâmbulo aqui, para situar os nossos ouvintes em relação a essa pesquisa que, como dizem os analistas, estavam escutando agora pela manhã, caiu como uma bomba no colo do Elbano de Freitas, também do Camilo Santana, até especulações da turma aí, dizendo que talvez ainda há tempo, né, até amanhã para trocar de candidato, até a turma acha que isso é possível ainda. Eu não vejo essa possibilidade. Mas, Antônio, eu vou deixar o microfone aberto para que você vá analisando ponto a ponto, e eu vou pontuar para que você não esqueça de nada, porque essa pesquisa fala por si só. E eu queria já que você começasse já fazendo essa análise sobre a campanha começar no próximo domingo, dia 16 de agosto, depois de amanhã, quando a gente sabe que não oficialmente, mas essa campanha já rola desde o início do ano, quiçá do final do ano passado. Como é que você viu tudo isso que eu expliquei aqui para os nossos ouvintes, Antônio? Muito boa tarde. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, ouvintes da Serra Grande FM. É um prazer que se renova participar mais uma vez desse momento aqui, que além de ser um momento de rádio, é também um momento cívico, porque aqui a gente discute questões de toda natureza e principalmente aquelas questões ligadas à política, à cidadania, aos interesses sociais da nação brasileira. Pois bem, a propósito de ter começado ou não a campanha eleitoral, num país como o Brasil, que tem reeleição, na realidade, no dia da posse do primeiro mandato começa a campanha de reeleição, certo? O cara já governa olhando para a reeleição. Ele vai primeiro com, digamos, um motor mais fraco, uma coisinha, e à medida que o tempo vai passando, ele vai aumentando a potência do motor e tal, mas assim, aceleradamente, tem que perceber que há um interesse eleitoral já palpável. Começou, na realidade, essa campanha lá pelo mês de setembro, outubro do ano passado. Foi quando a gente começou a ver a intensificação da movimentação do governador Elmano no rumo da reeleição. Foi quando os deputados começaram a se mexer. Eu nunca tinha visto uma campanha começar tão cedo quanto essa. Desde o ano passado, assim que passou do mês de agosto, por aí assim, os deputados caíram em campo, pelejando para abrir espaço e tudo. E, paralelamente, eles arrastaram o governador para dentro da roda, porque na movimentação dos deputados, quase tudo que acontece tem alguma coisa a ver com a gestão, e principalmente no estado do Ceará, onde dos 184 prefeitos, das 184 prefeituras, tem alinhamento automático com o governo do estado, tipo aí 178. Aí não tem como o governador escapar, porque todo deputado que está se movimentando está bulindo com algum tipo de promessa para a prefeitura, e o garantidor das promessas dos deputados é o governador do estado. Portanto, a campanha está em curso faz tempo, não é coisa da agora. Quando o presidente Lula esteve aqui, que começou a segurar, porque o Camilo, tinha uma história que o Camilo estava querendo ser candidato a governador. Eu acho que ele fez a forcinha só para a negada pensar que era mesmo, porque, de fato, ele nunca teve disposição para ser candidato a governador, porque ele tem medo de peia. Ele já levou 2 pisas como candidato a prefeito de Barbalha. Logo, ele não se elegeu governador por um valor próprio, pelo menos na primeira eleição. Foi uma transferência de prestígio do senador Cid Gomes. E agora, eu nunca percebi ele com interesse em ser candidato a governador, não, porque ele sabe que o osso é duro de roer. Ele que estava longe de ter essa ideia. Ele queria era garantir a mulher dele como conselheira do Tribunal de Contas, tá certo? Garantir como ela é pós-graduada, ela tem doutorado em algum ramo da medicina aí, na Faculdade de Medicina do ABC. Tá certo? Faculdade de Medicina do ABC é coisa lá em São Paulo, lá é coisa do PT, tá certo? E ela já conseguiu, depois que virou conselheira do Tribunal de Contas, ela já conseguiu fazer um doutorado, cara, não é brincadeira não.
ela tem até... Não tem 4 anos que ela está no tribunal. Não, mas o doutorado dela foi ligeiro, foi a toque de caixa, camilense, tá certo? Ela tem até uma pós-graduação na Universidade de Harvard, tá certo? Agora, eu tenho a impressão que ela nunca andou lá. Deve ter sido pelo reembolso postal. É o novo, como diria o Neno, tá certo? Mas eu tô falando dessas coisas para você ver como o cara é poderoso. Se ele quisesse, ele era candidato a governador, que é quem manda no Ceará é ele, por enquanto. Antônio, o Lúcio Filho, que é jornalista lá de Fortaleza, está mandando para mim aqui os detalhes das visitas. O Lula esteve aqui na primeira visita ao estado do Ceará, dia 1º de abril. Pois era um dia bom para ele estar aqui, tá certo? Ele foi escolhido pelo acaso. Para inaugurar o bloco de engenharia e alojamento estudantil do ITA, do estado do Ceará, sendo que esse alojamento não está pronto. Ele inaugurou o que não estava pronto. Não era no dia 1º de abril que ele veio inaugurar, tá certo? É o acaso. Aí ele chama a atenção, Zé Antônio, que as duas viagens seguintes aconteceram as duas no mês de julho. A segunda viagem aconteceu no dia 2 de julho, em passagem pelos municípios de Carneiro, Quixeramobim, Iguatu, Juazeiro do Norte, a questão da Transnordestina, e também dentro de julho, do dia 31, um no dia 2 e outro no dia 31 de julho, quando ele esteve em Fortaleza com foco de visitar o Hospital Universitário do Ceará. Foram as duas vezes. Valeu, meu amigo Lúcio Filho, obrigado. Com você, Zé. Pois é. Aí, no final das contas, você falou aí na sua preleção da aprovação de 54%, que não se traduz em voto. O problema é que existem mais candidatos, ele não está sozinho. Embora que 54% aprove o trabalho dele, tem uma possibilidade de eleger um cara que, quando foi governador do Ceará, e ele se elegeu a primeira vez, o Ciro Gomes, há 36 anos, lá no ano de 1990, ele, toda rodada de pesquisa que o Ibope fazia, que o Ibope tinha esse costume de fazer pesquisa, avaliava todos os governadores do país e divulgava o ranking. Ele sempre era o primeiro, todas as vezes. E a aprovação dele, em vez de ser aí bem pertinho da metade, 54%, ia lá para casa de 80 e alguma coisa. É esse camarada, tá certo, que tem luz própria, que tem valor, que foi eleito governador, não porque fosse amigo de alguém, não porque alguém poderoso botou, tá certo? Ele foi eleito governador porque tinha valor próprio. Como foi que o Ciro Gomes apareceu? Ele era deputado quando o Tássio se elegeu governador do Ceará. Ele se elegeu deputado estadual pelo MDB, junto com o Tássio. Aí o Tássio botou ele para ser líder na Assembleia, porque viu que ele tinha uma retórica, tá certo, muito boa, além de ter também um diálogo muito bom. E aí ele ficou como líder do governo na Assembleia, e o Tássio não tinha maioria. A grande maioria da Assembleia era adversária do Tássio. Mas o Ciro fazia um trabalho tão bom de defesa do governo que ele calou a oposição que o governador tinha dentro da Assembleia. Ou ele calou pelo diálogo natural dele, que ele sempre foi muito habilidoso para tratar dessas questões, ou ele calou aqueles mais aguerridos pela força retórica dele quando rebatia alguma crítica ao governo. Ele calou a oposição na Assembleia. E o Tássio percebeu que precisava de um homem assim para ser candidato a prefeito de Fortaleza, porque um governador do Ceará nunca tinha feito um prefeito da capital. Aí escolheu o Ciro para ser candidato a prefeito de Fortaleza. Aí o Ciro entrou para ser candidato. Pediu a transferência do título eleitoral dele de Sobral para Fortaleza, mas antes que a transferência fosse efetivada, saiu uma resolução do TSE suspendendo toda a transferência eleitoral no país inteiro. Mas lá, no regulamento do TSE para a eleição, dizia que o cara, para ser candidato, tinha que ser eleitor ou ter solicitado a transferência até uma data tal. E ele tinha solicitado.
não tinha sido feita a transferência porque houve uma suspensão posterior. Aí, por causa disso, ele terminou conseguindo ser candidato. Mas, debaixo de impugnação, ele foi candidato a prefeito de Fortaleza, sendo eleitor de Sobral e sem poder fazer propaganda, porque não tinha candidatura oficialmente. E ainda assim ganhou a eleição. Apertado pra caramba, mas ganhou. E ganhou, se sabe que o grande bastião político dele naquela eleição foi o Conjunto Ceará. Por isso é que ele tem uma afeição muito grande pelo Conjunto Ceará. Ele nunca esqueceu o Conjunto Ceará. Ele transformou o Conjunto Ceará. Pois é, aí o Tacha Ereissati, que era o governador do Ceará, um pouco tempo que o Ciro era prefeito de Fortaleza, ele percebeu que ele era o melhor sucessor que ele tinha no governo. Então o Ciro ascendeu na política, não foi porque fosse amigo de alguém, não. Por exemplo, eu vou terminar esse raciocínio, depois eu vou para o exemplo. Ele ascendeu, ele cresceu na política porque o Tasso foi percebendo o valor próprio que ele tinha. Depois de ser prefeito de Fortaleza, 1 ano e 4 meses, saiu para ser candidato a governador do Ceará e foi eleito com uma facilidade grande. Naquele tempo, eu não sei, já tinha negócio de segundo turno, mas foi eleito, deu um cambão, tá certo? Na eleição de 1990. Ciro, Lúcio e Beni. Pois é, aí, vamos ver aqui a diferença. De onde foi que saiu o senador Cid Gomes? É irmão do Ciro. Ele tinha sido candidato a vice-prefeito de Sobral, na chapa do Padre Zé, tinha perdido a eleição. 2 anos depois, o irmão candidato a governador levou ele a reboque. Aí, mais na frente, esse mesmo irmão botou ele para ser candidato a governador, ele foi eleito e reeleito. E depois, por conta ainda dessa força que veio lá do tronco, que é o Ciro Gomes, ele foi eleito senador e está aí agora pleiteando reeleição. O Camilo. A sua colocação, só para lhe ajudar, foi em 1988 que foi introduzido o segundo turno em eleições. Não, foi na Constituição, agora eu não sei na eleição, porque também a Constituição de 88 mudou a data para o primeiro domingo de outubro e a eleição de 90 ainda foi no dia 15 de novembro, porque teve umas datas assim. Vou continuar pesquisando, aí siga em frente aí. Pois bem, aí como foi que apareceu o Camilo Santana? Depois de ter sido derrotado 2 vezes como candidato a prefeito de Barbalha, foi ser secretário do Ciro Gomes e nem se saiu lá tão bem, porque teve aquele escândalo dos banheiros que nunca foi resolvido e quem trabalhou muito para proteger ele na época foi o Ciro, mas teve o escândalo dos banheiros que ainda está por aí, tá certo? Aí terminou sendo candidato a governador, foi uma luta dura, Ciro e Cid trabalharam muito para conseguir elegê-lo, governador do Ceará, e depois foi reeleito. Como foi que surgiu o Elmano? Tá certo? Já foi por causa do Camilo. Então você tem, no meio dessa tropa, que tudo descende de um tronco só, que foi o Tasso, porque o Tasso fez aparecer para o estado do Ceará o fenômeno Ciro Gomes. Aí o Ciro criou o Cid criou o Camilo e o Camilo criou o Elmano. Tudo porque alguém criou por amizade, alguma coisa assim. Agora o Ciro apareceu porque tinha luz própria e tinha um visionário como o Tacha Ereissati que percebeu e abençoou o crescimento dele. Então esse cara é que está disputando com o Elmano. O Elmano é um descendente longe dele, tá certo? Mas ele está vivo, forte, robusto, disposto e aí na batalha, cheio de vontade de fazer transformações no estado do Ceará, e ele é hoje a esperança do Ceará. É isso que o Elmano enfrenta. Por isso é que os 54% dele não está fazendo tanta diferença. Vamos lá, Zé. Então agora vamos pelos pontos 53 a 34. São esses os números que a gente tem aí da pesquisa Datafolha, colocando aí, portanto, a vitória 52 a 33, perdão, me corrigindo. 52 para o Ciro, 33 para o Elmano, são 19 pontos de vantagem. Eu quero lembrar que em março o Elmano tinha a mesma coisa, que tinha 32 e agora foi para 33. Em março o Ciro Gomes tinha 47 e foi para 52. O Ciro subiu 5 pontos, o Elmano subiu 1 ponto e a diferença, que era de 15, foi para 19 pontos.
Essa é a primeira análise. Se você juntar os 52 com os 30 do Ciro com os 33 do Elmano, dá 85. Se você considerar que desprezar aí voto nulo, branco e nanicos, tá certo? Esses 15 pontos, se você pegar a metade dele, dá 7,5. Como o Ciro tem 52, ele vai lambilar os 60 pontos, os 60%, tá certo? E o Elmano, os 33, com um pedacinho aí, não chega nem em 40. Eu acho que no final das contas essa eleição, eu vi você anunciando, quando eu vinha chegando aqui, que pela pesquisa de segundo turno, você eliminando branco e nulo, está arredondando de 59 a 41. Isso. Eu desde lá de trás, que na minha cabeça essa eleição termina com o Ciro, pelo menos com 60% dos votos. Se você descartar completamente os outros candidatos, brancos, nulos e indecisos, o Ciro fica com 61,17. Pois é, eu acho que no final das contas ele vai furar a barreira de 60%, tá certo? E o Elmano pode chegar perto, mas não chega em 40%. No final das contas, a minha análise aqui, sem nenhuma paixão, é que de fato o Elmano não vai nem ver nem o azul. Zé Antônio, a gente tem esses números divulgados, os dados foram levantados dia 11 e 12 de agosto, divulgado ontem 13, portanto, havia-se passado as convenções, registro de candidatura, havia-se passado também a questão do primeiro debate entre os dois candidatos que aconteceu no domingo, ou seja, algumas fases importantes da campanha eleitoral. Eu queria que você começasse pelo debate. O que é que você achou do debate entre Ciro e Elmano no domingo? Eu vou só fazer aqui uma colocação, porque eu não confio muito na minha memória imediata. Um dos motivos, eu falei aqui, que o Camilo de fato não queria ser candidato a governador, porque se ele quisesse, ele tinha sido candidato, porque ele tem força suficiente aqui no Ceará para se impor, até porque ele manda no governo, tá certo? Então, é muito melhor o cara estar lá sendo senador e dando as cartas no governo do Estado do que estando sendo governador. Ele consegue ser, digamos assim, meio que um governador de fato, sem ter as responsabilidades e sem sofrer as consequências dos atos do governo, tá certo? Então isso também é uma das justificativas para ele não ter quebrado lança de fato para ser candidato. É porque o Cid não aceitava. O Cid que não aceitava era o Cid, que jurou, disse que podia chover canivete, que não seria candidato a senador, e o Camilo Santana convenceu ele a ser candidato a senador. Então mesmo o Camilo Santana convencia ele a aceitá-lo como candidato a governador. Pronto. Dito isso, vamos para o debate. Dito isso é ótimo. Então, mas ainda vou dizer isso posto, linguagem jurídica. Pois bem, o debate foi mais ou menos dentro da normalidade. O que eu acho é que houve uma expectativa muito grande de muita gente que o Ciro ia desancar, ia destroçar, ia exterminar o Elmano. Ninguém se lembrou que o Elmano é advogado. Ninguém se lembrou que o Elmano passou aí, eu acho que umas 2 décadas, sendo advogado do MST. E o cara que aguenta tanto tempo sendo advogado do MST é porque sabe brigar. Se não soubesse, não tinha ficado. Aí ele é preparado para o enfrentamento. E o Ciro foi despreparado para o enfrentamento. Ficou todo mundo batalhando em cima dele, para ele moderar a linguagem, para ele ser assim, assado e tal. E, inclusive, a própria esposa dele, a Gisele, é uma das que se encarrega de moderar, tá certo, os ímpetos dele. Então você tem um cara que é treinado para o embate, sendo advogado do Movimento de Trabalhadores Sem Terra, cujo objetivo é tomar terra, tá certo, é quebrar laboratório da Cutrale, quebrar laboratório da Embrapa, e ainda assim ele defende esse tipo de gente, tá certo? Ele é treinado para entrar em encrenca, entrar em confusão e não se curvar. Ele é treinado para isso. E o Ciro, que é normalmente muito aguerrido no debate, ele foi, digamos assim, admoestado a ser light, a ser leve, e isso aconteceu. Um usou o costume que tinha de ser valentão, e o outro usou
digamos assim, a nova fase da vida dele, que ele foi treinado, tá certo, para ser moderado. E ainda assim eu acho que ele se saiu bem no debate, até porque ele não precisou ser agressivo, e a vez que o governador Elmano foi agressivo, ele até alertou para as pessoas que estavam ouvindo, olha aí, já está perdendo o controle e tal. Eu acho que, na minha opinião, foi um debate equilibrado, mas que teve muita coisa que o governador não soube responder, e quando aconteceu alguma coisa que ele não tinha como responder, quando se fala, por exemplo, de segurança pública, essa coisa toda, ele foi grosseiro. E o Ciro, foi o tempo todo, ele foi fleumático, que não é um costume. Isso é uma coisa boa. Antônio, naquele debate também a gente pôde observar a questão daquela fala do Elmano que acabou, de certa forma, tirando. Porque assim, as pessoas disseram que o Ciro... Ele disse que seguiu o Ciro? Eu ando com o Ciro, né? E aquilo acabou, virou meme e acabou tirando um pouquinho do brilho do que o governador teria conquistado no debate. Uma outra coisa que chama... São os revés da sorte, tá certo? E isso, às vezes, é a conspiração do destino, tá certo? Do universo, quando quer ajudar alguém. Aí veio também a questão de dizer que o Ciro passou o primeiro bloco do debate, sendo essa pessoa fleumática, educado, com a nova estampa que não é ele, mas quando foi a partir do segundo bloco, ele encarou ele mesmo, e aí ele começou a dar aquelas pindicadazinhas e tal no Elmano e acabou. Mas é isso, então vamos lá. Então, depois do primeiro debate, o pessoal do governo do Estado, os aliados do governador Elmano, acreditavam que a pesquisa Datafolha daria um salto na intenção de voto do Elmano, né? Porque as entrevistas aconteceram Tem animal que salta para trás. Não, ele não saltou para trás, ele saltou para cima. Pulou e caiu no mesmo canto, porque ele está literalmente estagnado, né? De 32 para 33 não pode se medir a variação, porque está dentro da margem de erro. Ou seja, não aconteceu o que se esperava. Por quê? Porque o Camilo, como a negada disse, precisa de muleta, o Elmano precisa de muleta, precisa do Camilo. O Ciro falou isso várias vezes. Pois é, precisa do Camilo, precisa do Cid, precisa do Lula. E o Ciro precisa de muleta, José? Não, precisa não. A negada até tirando as que tem, porque tem muleta de todo jeito dele mesmo, tá certo? Ele é um polvo. 12h45 aqui, deixa eu dar uma passada logo aqui quem está com a gente aqui, porque depois o pessoal fica reclamando que eu não falo aqui o nome de quem está acompanhando a gente. Vamos lá. Lucinete Rodrigues, seja bem-vinda, boa tarde para você também. A Tia Aldenora Dura também está conosco aqui, uma ótima sexta-feira para a senhora também. Maria Crispina acompanhando a gente, Francisca Nascimento também está conosco, Leonardo Melo. Cleonice Silva acompanhando a gente, Jorge Bezerra, boa tarde, um abraço para você, meu irmão. Meu amigo Batista Azevedo na Fazenda Mais Tempo, lá em Groaíras, acompanhando a gente. Chaguinha Souza está lá em Varjota, também ligadinho conosco aqui na tribuna da Serra Grande. Deixa eu abraçar aqui meu amigo Tarcísio, que está conosco, o Joias, o Alan Santos, Fernando Oliveira, Maria Aparecida, Cirliane Carvalho, o Vitinho Ribeiro, o Demóstenes com a gente também, a Nayara Ribeiro, Paulo Simões, Dr. Roncalli Paiva. Prazer ter você conosco aqui. A Liduína Melo também acompanhando a gente, Josenia Lima, Ana Paula Araújo, o Rafael, o meu chefe Ivan Feitosa também, Ivan Bezerra Feitosa, Patrícia Lima também acompanhando a gente aqui na 88,7. Mandar um abraço também para a Ana Letícia, que está conosco, ao Cícero, a Lívia e ao Gilson também, que estão lá em Cariré acompanhando a gente, minha amiga Martinha no Alto da Boa Vista, município de Ipu. O Zé Nilton acaba de chegar por aqui também, meu amigo Eduardo Souza também está conosco aqui. Olha, daqui a pouquinho a gente fala mais nomes aqui, porque aqui hora nós vamos tocar em frente aqui, porque agora é hora de avaliar os dados em separado dessa pesquisa. Então, a primeira situação, que é um dos refúgios utilizados aí pelos apoiadores do Elmano de Freitas, é dizer que a espontânea tem 43% ainda de indecisos. 43% significa dizer que 57% já decidiram quem vão votar, né? Então, desses 57%, 28% dizem, mesmo sem apresentar nome, que são Ciro Gomes, e 20% são Elmano de Freitas. Qual a leitura que pode ser feita? Os governistas acreditam que esses 43% podem ser perfeitamente cooptados por uma boa estratégia de mídia do governador Elmano a partir do momento que se iniciar a campanha, porque o Elmano tem muita coisa para mostrar. Já outros analistas acreditam que esses 43% tendem, por questão do voto útil, pela própria luz própria do Ciro Gomes, acompanhar o Ciro Gomes, que está aí na frente nas pesquisas. E você, José? Então, desconsiderando a parte mais importante da pesquisa, que é a parte estimulada. Quando estimula, quando mostra o nome dos candidatos, o Ciro tem
52 e o Elmano tem 33. Não é espontânea, como o cara tem que dizer o nome, existe o acanhamento e tal, o cara não diz. Mas quando você mostra as possibilidades, ele escolhe. Tá certo? Isso é consolo para quem não tem outra coisa para pensar, tá certo? Você está se apegando numa coisa dessa natureza. A pesquisa que pesa, que você vê ser divulgada e tudo, é estimulada. A pesquisa espontânea, quando a pessoa diz o nome, ela é crescente no decorrer da campanha, até que quando chega na véspera da eleição, às vezes ela dá exatamente igual à estimulada. O camarada é eleitor do Ciro Gomes. Agora ele não fala. Você, rapaz, se as eleições fossem hoje, quem seria seu candidato a governador? Disse, não sei. Não quer dizer, tá certo? Essa análise aí de dizer que esses 43% que está sem dono. Isso. Pode ser cooptado por não sei o que, tudo pode acontecer. Você também coopta do cara que tem 52, o que tem 30 pode até tomar o eleitorado dele, dependendo do tipo de trabalho de campanha, do que aconteça e tal, tudo pode. Mas não é assim que as coisas se desenvolvem normalmente. O que acontece é que a menção espontânea, devido à própria pessoa se acanhar um pouquinho de falar e tudo, é uma coisa que vai crescer durante a campanha até igualar com a estimulada. Mas quem pesa mesmo na hora de fazer pesquisa é a estimulada. É ela que se analisa para ver como é que está a situação. A pesquisa espontânea é muito boa para você perceber a distância também. 28 a 20 é? 28 a 20, tá? 28 a 20. Se você olhar, é mais ou menos a mesma proporção que está lá, né? O 52 a 33, é mais ou menos a mesma coisa. Depois eu vou calcular direitinho. Vamos lá então. Aqui as falas aqui, em relação, Zé Antônio, a 74% que apoia Lula, mas o Elmano não consegue angariar esse mesmo apoio. E outra coisa, sempre se coloca, e o governador tentou muito durante o debate, colar o Flávio Bolsonaro no Ciro Gomes. Mas, segundo os analistas políticos, o Ciro Gomes eles não conseguem colar a imagem do Flávio no Ciro Gomes porque o Ciro Gomes tem luz própria. Seria por aí, José? Eu comecei nas minhas considerações aqui dizendo que ele tem luz própria. Essa é que é a grande diferença. Ele não precisa dizer assim, Lula, Camilo e Elmano, tá certo? Como diz, duas muletas. Ciro Gomes. Tá certo? Ele tem luz própria. E quando acabar esse negócio de dizer que o cara é bolsonarista no sentido pejorativo, é uma faca de dois gumes. Porque tem um bocado de gente que simpatiza com o Bolsonaro. E tem as pessoas, digamos assim, que não são tão cooptadas pela polarização em si, que, independente de qualquer coisa, já vota no Ciro. Inclusive gente, até simpatizante do PT, aqui no Ceará, que vota no Ciro. Muitos. Eu estava me lembrando aqui agora, enquanto eu falava isso aqui, que as pessoas, de uma maneira geral, estão polarizadas. Aqui no Ceará também é uma eleição polarizada. Eu até digo há muito tempo que aqui, na minha visão, não tem segundo turno. Eu sempre disse isso, desde o começo. Sim, é verdade. Porque a tendência era que os candidatos pequenos que aparecessem fossem nanindo, praticamente desaparecendo. Um já desapareceu, foi todinho. Foi para outra coisa, né? Saiu do lugar, até deu chance para um cearense pobre, um militar, sei lá, assumir o Senado, ó. Sargento Reginaldo. Pronto, um sargento no Senado. Que está num processo de recuperação de um câncer, né? Ele está com câncer de medula óssea. É uma maravilha, né? Para ele, vai ficar curado. Deus quiser. Tá certo? O Senado cura lá, é uma maravilha. Você sabia que o cara que passa um dia sendo senador... Já se aposenta. Ele tem tratamentos de saúde, tanto médico como odontológico, até o fim da vida dele, para ele e para a família dele. Todinha, sei disso. Desse jeito aí, aquilo é um céu, tá certo? Não tem câncer que aguente. Vamos lá, Zé Antônio. O defensor, coordenador-geral da campanha do governador Elmano, candidato a suplente da Luiziane Lins, o Chaga Vieiras, se pronunciou, disse que as pesquisas internas mostram que o Elmano atropela, tem 55% aí, bate no Ciro Gomes, diz que a diferença entre a outra pesquisa, a Atlas Intel e a Datafolha, dá 300%, que a pesquisa interna é desse jeito, 74% que é o Lula. E o Ivo Gomes, mais uma vez, foi para a rede social defender o irmão Ciro Gomes e contestou o Chaga Vieira dizendo muita calma e humildade nessa hora, nada de salto alto. O jogo é bruto. E lá,
ou seja, lá do lado do Elmano, além de não ter projeto, também não tem limite, afirmou o Ivo Gomes. Falando ainda de Chagas Vieira, Zé Antônio, teve o Geovânio Sampaio, ex-vice-prefeito lá de Juazeiro do Norte, que gravou um vídeo, botou na rede social, peitou mesmo, contestou o Chagas Vieira, mandou ele se colocar no lugar dele, disse que ele aprendesse a lidar com liderança, porque ele não era subordinado, ele era uma liderança, e disse que ia votar por respeito ao Elmano, na chapa do Elmano, inclusive na Luiziane, que leva ele nessa situação. Burburinhos diziam que ontem o Chagas estava bastante alterado depois dos números do Datafolha. Está virando, Zé Antônio, ao invés de ser um alento, uma defesa para o governo, está começando a virar motivo de chacota, talvez diminuir a situação do governo. Como é que você vê essa posição do Chagas Vieira? Vieira, aí o Ivo Gomes chama ele de Rasputin, que era lá no tempo do fim do Império Russo, quando estava chegando a Revolução. Os czares. Ele dizia, como é? Os czares. Na era dos czares, ele dizia lá para o czar da Rússia que estava tudo bem, que estava mil maravilha, quando cuidaram os revolucionários entraram no palácio, mataram ele, mataram os filhos dele, mataram a mulher, mataram todo mundo. Aí ele chama ele de Rasputin, por causa dessa vertente dele de dizer que está tudo bem. Ora, aí eu me lembro da história dos caras que iam para a feira, tá certo? Todos os dois lisos, um com uma carrada de abacaxi, outro com uma carrada de banana, tá certo? E eu não vou contar o resto, não. Eu estou no rádio, tá certo? É porque ele está nessa alegria, tá certo? Vou me calar por aqui. Pois bem, mas... E eu sempre chamei, o Chagas Vieira foi de pitbull. O Ivo pega pelo lado, tá certo, da fantasia dele, de iludir o chefe com conversa fantasiosa, e eu, pelo lado do destempero dele, tá certo, de querer morder todo mundo. Mas eu não estou faltando com respeitar os cães não, viu? Tá certo? Eu estou só comparando com a vertente violenta do pitbull. Ele, na realidade, é um doidinho das tapioca. Olha só, ele vai prejudicar a Luiziane muito. Olha só, eu conheço várias pessoas que não vão mais votar na Luiziane, e eu falo aqui de colegas dos grupos de imprensa que tem um grande apreço pela Luiziane. Ela foi uma pessoa muito boa quando foi prefeita de Fortaleza, desenvolveu um grande trabalho em Fortaleza, principalmente na área social, e eu tenho diversos colegas da área de imprensa que disseram que não vão votar na Luiziane porque ela leva o Chagas Vieira, que é de imprensa. Olha, veja bem, o Chagas Vieira é da imprensa, para quem não sabe é jornalista, viu gente? Foi repórter do Barra Pesada, depois apresentou o Barra Pesada, ele é da imprensa, começou na imprensa. E aí muita gente da imprensa não vai votar na Luiziane porque leva ele como suplente. Carga pesada, né? 12h50. Enquanto ela leva ele tira ela. É uma situação complicada. Olha, 12h mais 57 minutos. Deixa eu dar uma passadinha aqui, quem está conosco aqui para acompanhar a tribuna da Serra Grande aqui. Mandar um abraço aqui para minha amiga Aurilene, que está lá em São Paulo, ligadinha conosco da tribuna da Serra Grande. Daqui a pouco eu repasso a tua pergunta para o Zé Antônio, tá bom, Aurilene? Ela quer saber sobre essa patetada aí do Flávio Bolsonaro em relação à omissão, se isso pode ter sido estratégia. Daqui a pouco o Zé Antônio responde. Valdirene Nobre também está conosco, a Maria Ribeiro, a Dorinha o Show, Manuel Silva, a Lana, ao Ricardo Carmo, meu amigo Robertino, da Nova Fátima, a Aurora, a Dayana, ao Lucas, a Soraya, ao outro Zé Antônio, meu amigo Neném Souza também está conosco aqui, o Anderson Matos, a Keila, a Vitória, o Marcos Souza, o Júnior Ribeiro, Douglas Cândido, o Francisco Andrade, meu amigo Matheus Carvalho também, mandar um abraço para o Antônio Isídio, também acompanhando a gente, o professor Helder Castro também está conosco, a Alcilênia, a Francineuda, o Francisco Marques também ligadinho conosco na 88,7, a Fernanda Maria, boa tarde, meu amigo Círio, seu Zé Antônio também, Tarcísio Gomes está na Cruz das Almas acompanhando a gente aqui na 88,7. Zé Antônio, vamos agora aos números que chamaram a atenção já do destrinchar da pesquisa. Por quê? Vamos lá. Segmento por idade. Ciro Gomes, entre 16 e 24, ele tem 50, Elmano 27. Entre os 25 e os 34 anos, Ciro Gomes chega a 59% de intenção de voto. O Elmano fica com 25%. 35 a 44 anos, o Ciro tem 52%, o Elmano 37%, se aproxima bastante. Na média. Se aproxima bastante. E de 45 a 59, Ciro tem 51% e Elmano 36%. Portanto, o destaque aqui é exatamente entre o público... Perde em todas as faixas, né? Perde em todas as faixas. Entre o público jovem, Ciro Gomes chega a ter 59 contra 25.
E nisso aí ajuda muito a história do aí dentro. Então, esse número mostra uma empatia da juventude cearense em relação ao candidato mais velho, ao Ciro Gomes. A questão do aí dentro que você falou foi citada pelos colegas também, em relação a... E ele está tendo sempre um gesto muito sorridente, é um sorriso leve. Não é uma coisa forçada como parece ser do candidato do governo. Esse novo Ciro Gomes despertou nessa juventude esse lado aí, Zé Antônio? Atraiu? Uma coisa, eu falei há pouco tempo que quando as coisas têm de dar certo, o universo conspira para dar certo. Chegou Elmano de Freitas aqui na Guaraciaba do Norte para falar, para autorizar o negócio do asfalto da estrada ali, de Croatá para Guaraciaba, que nem as faixas não pintaram mais, só pintaram no lugar de botar o cobrador de multa. Tá certo? A faixa branca da beira da estrada. O resto ficou sem faixa branca. Pois bem, aí ele chega aí para fazer outras coisas, liberar alguma coisa aqui para o município e tal, e liberar a estrada daqui para o Croatá. Aí quando ele chega, a banda de música toca a música do Ciro. Não é o universo conspirando a favor e não foi nada combinado, tá certo? Certamente não. Tudo dá certo, tudo dá certo. Por isso, de que cor... qual é a cor que o Ciro adotou nessa campanha? Diz que é azul da cor do céu. Não é azul a cor que ele adotou, não é azul? Pois é, porque tem um ditado antigo que, rapaz, não vê nem o azul. Eu, desde menino que escuto, eu não sabia para que era criado, mas foi para isso. Para dar certo agora. Foi criado naquele tempo ainda. Quando eu nasci, eu já comecei. Assim que eu comecei a ter entendimento, não viu nem o azul. Rapaz, como foi a corrida de cavalo, o cavalo do fulano não viu nem o azul. Tá certo? Pois pronto. O azul é o mais rápido, então, né? 13 horas em pontos, Antônio. Outro dado mostra que a capital, Ciro Gomes tem 5, capital e região metropolitana, Ciro Gomes tem 51%, Elmano de Freitas 31%. E isso teria deixado o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, muito triste, porque isso ele já é prefeito? Porque isso porque no começo ele estava sendo outra coisa. Porque isso aqui, segundo os analistas, reflete que a não aceitação, tá certo, do Evandro Leitão na capital cearense e projeta uma eleição complicada para ele em 2028. Uma derrota, que você quer dizer. Eu não falei eleição, complicado porque ninguém... E o cara que acuou o Evandro Leitão, quase derrota, não derrotou por causa da entrada triunfal do Júnior Mano na história, tá certo? Com os metais aí arrodeando, fazendo zoada, tá, aquela coisa toda. Se nele tinha perdido. Aí esse cara que quase ganha a eleição e ficou na boquinha para ganhar a próxima, está do lado do Ciro. É o pai do André. Não. É o filho do Alcides. É o filho do Alcides, exatamente. É o filho o Jornal Povo, inclusive, errou quando colocou a matéria, porque fez o trocadilho. Disse que o Alcides era filho do André. 13 horas mais 1 minuto, já estão falando de interior. Aí esse número na capital é 51-31, ou seja, 20 pontos de buraco. E já em relação ao interior, 52-34 são 18 pontos. Aqui a avaliação é que o número de prefeitos aí que são aliados do Elmano pode justificar essa queda de 2 pontos percentuais. Você vê alguma diferença? Eu achei muito uniforme. 51-31, 52-34. Mas para não me esquecer, deixa eu me lembrar aqui de uma coisa. O senador Cid Gomes, sem querer, criou um jeito divertido de projetar um em função do outro, que é essa história de dizer quem é o candidato a senador dele? É o pai do André, tá certo? Ele disse de forma pejorativa e, digamos assim, tratando também de forma desprezível e tal. Ele foi, digamos assim, ele esnobou, ele foi, digamos assim... Para alguns desrespeitoso. Digamos que foi desrespeitoso. Ele falou assim, querendo dizer que o cara não era nada. O que é que o cara é? Qual a qualificação dele? É o pai do André, tá certo? E isso está sendo usado, né? Foi adotado por quem foi, digamos assim, vítima do comentário infeliz do senador Cid Gomes. Está vendo a história que eu digo? Que o universo todinho conspira para as coisas darem certo. Eu estou usando isso aqui como mote. Uma última análise do Zé Antônio em relação a essa pesquisa divulgada... Sim, mas eu vou voltar para o número que você falou. E na região metropolitana é... 51-31. 51-31 e no interior... 52-34. Não foi crescer? 52 é aqui, significa que aqui tem menos gente indeciso. O Ciro cresceu, 1 ponto. Embora que aqui no interior
o Elmano também tenha se saído um pouco melhor, exatamente por causa da infinidade. É tanto prefeito que tem a impressão que tem hora que a gente pensa que aqui está como Minas Gerais, tem 800 e tantos prefeitos. Não tem os votos. O voto é do povo, tá certo? E o povo vota do jeito que quer. Se o candidato quer, olha, o camarada às vezes, quase sempre, digamos assim, ele é obediente ao prefeito, aos políticos do interior, o voto de deputado. Mas o voto de governador e presidente não é assim, não. Tá certo? O povo vota com independência. A Gabi está me dizendo aqui que o Elmano, se fosse um cara perceptivo, tinha percebido o sinal, né? Porque na hora que ele chegou aqui em Guaraciaba, tocou a música do Ciro. Então, a voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Pronto! Valeu, Gabi, gostei aí. Foi boa, a voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Ele escutou porque não vai quis. ganhar. Ele escutou porque não quis. Era a hora dele ter pedido a desistência, ter pedido boné. Zé Antônio, aqui só para finalizar aqui, 13 horas 4 minutos, oficialmente, a gente disse que a campanha já começou, mas oficialmente começa no domingo. Esse número mostrando essa vantagem ampla de 19 pontos percentuais do Ciro Gomes, uma vitória em primeiro turno, como você já tinha anunciado aqui, lá nos meses de fevereiro, março, você já acreditava que fosse assim. Mas a pergunta que eu lhe faço é, como entram os dois times no campo, no domingo? Como entra o time Elmano e como entra o time Ciro Gomes depois de números como esses divulgados na noite de ontem? O time Ciro Gomes com toda certeza vai entrar otimista, apto, para cima, tá certo? Todo mundo saltitante, comemorando assim, tipo beija-flor ao redor das flores ali ao raiar do dia, aquela coisa toda. E os outros vão entrar acabrunhados, tá certo? Tipo gravata de bebo. Meu amigo Levi também está acompanhando a gente. Forte abraço para você, Levi, está lá em Fortaleza também, do nosso grupo aqui também está acompanhando a coluna Ponto de Vista, diz que sempre acompanha a gente, é seu seguidor também no TikTok, viu, Zé Antônio? Levi Obrigado. Santos, olha só, o Levi está dizendo aqui que para alguns analistas políticos aqui de Fortaleza, agora é momento de cuidar do Senado, manter o governo da forma que está e cuidar do Senado para poder arrastar Wagner e Alcides, porque é um costume do Ceará que o governador faça os seus senadores, mas são dois nomes de peso que tem na chapa do governador Elmano, dois nomes de peso e respeitados. Vamos lembrar que o Cid Gomes foi presidente da Assembleia, foi deputado estadual, foi prefeito de Sobral por 2 oportunidades, foi governador do estado por 2 oportunidades, senador da República, candidato à reeleição, tem um nome muito pesado no estado do Ceará, e a Luiziane também não é pouca coisa não, porque a gente sabe que a militância da esquerda é muito forte. Ela foi vereadora de Fortaleza, para quem não sabe, depois foi deputada estadual, depois foi prefeita da capital cearense em 2 mandatos, de 2005 até 2012, depois foi eleita deputada federal, então tem um recall político muito forte também. Então, Alcides e Wagner estão com a parada dura pela frente. Mas, José, a bola está com você. Mas vamos lá. É assim, dizia Maquiavel que a sorte, às vezes, se cansa de carregar alguém durante muito tempo. Você está falando aí da sorte do senador Cid Gomes. Ele foi eleito deputado, foi presidente da Assembleia, tá certo? Depois foi prefeito de Sobral 2 vezes, depois foi governador 2 vezes, depois foi eleito senador. Será que a sorte não cansou? Ele deu, tá certo, uma passada errada. Ele virou as costas para um irmão que foi quem deu a ele a possibilidade, tá certo, de caminhar com tanta sorte durante tanto tempo. Essa sorte foi transferida, de certa forma, pelo irmão. Será que a sorte não vai pular de volta lá para quem transferiu para ele? Talvez a sorte tenha cansado. E o governador deu um passado errado, ela já estava meio cansada, como é o governador, não, o senador Cid Gomes deu uma passada errada aí, ele não soube se colocar nessa história, eu acho que ele deu uma passada fora do lugar, eu tenho a impressão que ele meteu os pés pelas mãos, dessa vez agora, é assim que eu vejo, que não é adequado, não é conveniente a passada que ele deu, e a sorte aproveitou, com medo de cair, tá certo, pulou fora. Aí, vamos para a Luiziane. Ela teve sorte, é uma pessoa boa e tal, mas ela se localizou, por força das circunstâncias, do lado que está de azar, tá certo? Tem um candidato a senador que eu acabei de fazer esse comentário, que é companheiro,
e tem um candidato a governador que chega num lugar e a negada, em vez de cantar uma música que seja, pelo menos neutra, cantar a música do Ciro Gomes, tá certo? Arranja um Rasputin para zangar todo mundo, a própria Luiziane pega esse Rasputin, que foi uma coisa, o Elmano se zangou, porque estava uma confusão, um quebra-pau do Camilo com o Cid, para colocar o suplente de senador da Luiziane. O Camilo queria botar a mulher de um prefeito lá do Cariri. Do Crato. É do prefeito de Barbalha, né não? Do Crato. Tô até com a E o Ciro não aceitava, acusou o Camilo, o Cid não aceitava, acusou o Camilo, que ele estava querendo ficar mandando em tudo e não sei o que e tal. Aí, no final das contas, o Camilo se zangou e saiu, aí disse, mano, tu resolve aí. Aí o Elmano deu uma de brabo, pois pronto, eu vou botar o Chaga Vieira. Você tem razão, é Barbalha mesmo. Catiane Landim. Olha, tá vendo? Catiane Landim, seria a opção do Cid. Eu não confio na minha memória, tá certo? Porque Mas também não pode se lembrar de tudo também, a minha memória imediata é meio danadinha para me abandonar. A antiga, não. Tá certo? Mas fatos assim, daqui, bem dali de pertinho, de um dia, dois, às vezes, dá uns brancos, tá certo? Mas coisa que está fixada há muito tempo, não solta, não. Mas foi a de Barbalha mesmo. Foi, de Barbalha. O prefeito é uma pessoa da família Landim, né? É. Não, o prefeito não, acho que o prefeito... Deixa eu... É ela que é Landim? É ela que é Landim. É, então ela deve ser parenta lá do Edson Landim, do Catiane Landim... Guilherme. Deixa eu procurar aqui. Guilherme Saraiva é o nome do prefeito. É Guilherme. Ela é Landim, talvez seja parenta do Guilherme Landim. Ele é Guilherme, mas é Saraiva. É, exatamente. Tá, pois é, mas aí, no final das contas, eu acho, a propósito da história que nós estamos falando aqui da chapa de candidatos a senadores, eu acho assim, essa colocação desse ouvinte aí foi muito conveniente a respeito da necessidade de olhar. Ainda ontem, eu conversando com um vereador lá de Croatá, Ele é ouvinte, mas ele é jornalista também, é o Levi Santos. Pois é, eu conversando com um vereador lá de Croatá ontem à noite, eu falei sobre isso, que a candidatura do Ciro estava no caminho de deslanchar, tá certo, de pegar, já pegou tração, mas eu digo mais de avançar, evoluir e ficar no ponto do inquestionável, aí não carecia mais dele estar se esforçando muito, pensando nele, era hora dele pensar na chapa de senadores dele. E aí eu comentei a respeito da mesma história que o jornalista aí comentou, que é usual aqui no Ceará, com honrosas exceções, o governador puxar consigo os candidatos a senador. Tem vários exemplos aí, por exemplo, no tempo que o Beniveras foi candidato, junto com o Ciro Gomes, em 90, a primeira pesquisa o Beniveras tinha 1% e o Paes de Andrade 67%. Tá certo? E o Beniveras chegou na frente, ganhou a eleição, foi senador do Ceará. É o que sempre acontece. Então tem esse histórico e tem, com toda certeza, um esforço que eu percebo, que eu sei, que o Ciro vai fazer. Eu tenho notado ultimamente o apego dele, tanto com o capitão Wagner, sempre justificando que durante algum tempo até andou desqualificando o capitão porque foi... induzido pelo irmão que tinha umas colocações a respeito do capitão Wagner, e ele percebeu depois que era engano, que não era do jeito que o Cid passava para ele, e hoje ele tem estima pelo capitão. E a gente percebe também que ele tem uma afeição muito grande, até pela história de vida, do Alcides Fernandes, né, que é o pai do André. E depois que o Alcides virou o pai do André, tá certo? Que ele percebeu que o André era uma liderança muito importante, apesar das conversas que tinham, ele aprendeu a estimar o André pela demonstração de força dele, uma criança, cara, o cara com 20 e poucos anos de idade, se candidatar a prefeito de Fortaleza, enfrentar governador, senador e tal, e andar bem pertinho de se eleger, só não se elegeu porque, além do monte de autoridade, chegou os reflexos da corrupção em forma de dinheiro, para terminar de completar a eleição do adversário dele, que foi vitorioso. Mas o adversário dele foi vitorioso, mas com tudo isso ele não foi derrotado, porque ele ficou bem pertinho e ficou no coração das pessoas. Ele hoje é muito forte, ele candidato a deputado federal agora, nós vamos ver a votação magistral que ele vai ter, e com toda certeza a votação dele, o efeito André Fernandes, vai servir para ajudar o pai do André, lá dentro de Fortaleza. E no interior,
de uma maneira geral, ele também é forte, o André Fernandes, ele tem um nome bom, por causa da campanha de Fortaleza, e tem a fortaleza do nome do Ciro Gomes, que vai pedir voto para o pai do André. E para o capitão também, tá certo? E você tem também na chapa ainda o candidato a vice-governador, que é o Roberto Cláudio, que tem uma amizade muito grande com o capitão Wagner, e nós aqui nessa situação de dificuldade com segurança pública, bandido mandando no Estado, a gente tem que levar um capitão para o Senado. 13 horas mais 13 minutos, Antônio, vamos agora para Brasília, que já encerramos aqui o estado do Ceará, foi 13 para Brasília. Coincidência. Se tu tiver dinheiro no bolso, pronto, fica 13 e 14. Tá certo? 13 e 14. Eu já ia esconder as coisinhas que eu tenho aqui no bolso. Eu acho que eu tenho uma seda de 200 aqui. Sério? Para entrar em Brasília tem que esconder eu só o dinheiro, conheço. cara. É igual tá caviar. Lá em Brasília é difícil a situação. É igual caviar. Zé Antônio, essa semana Brasília teve dois pontos centrais aí, exatamente a questão do Flávio Dino sendo defendido pelo Moraes em relação ao repórter, lá o jornalista, inclusive o Moraes dando uma decisão que quebrou o sigilo da fonte, que é uma garantia constitucional. Para muita gente, nenhuma admiração, porque o Alexandre de Moraes já é acostumado a fazer isso. Mas chamou a atenção o fato do Fachin, embora defendesse a integridade de Dino e da família dele, criticar publicamente, em nota lida na frente do Alexandre de Moraes, a atitude do Moraes de quebrar o sigilo da fonte. E aí, José? Será que ele criticou o sigilo da fonte? Eu achei... Ele criticou a quebra do sigilo da fonte, criticou sim, ele falou que era uma garantia constitucional. No caso concreto, ele disse que era a favor, tá certo? Ele deu uma de João sem braço. Ele disse que era a favor da manutenção do sigilo da fonte, mas defendeu o ministro Flávio Dino, se solidarizou com ele, o de Achaquato. Eu não sei o que ele foi ali não, tá certo? E eu tinha um professor de física que era muito religioso, doutor, Zé Gerardo Ribeiro, que dava aula de física lá na escola técnica, que ele era muito religioso, era congregado mariano e tudo. Ele dizia que Deus vomita os mornos da sua boca, pois o Fachin foi um morno. Tá certo? Ele não disse nada, tá certo? Ele não foi contra nem a favor, e muito menos pelo contrário. Ele é um presidente do Supremo, tá certo? Amorfo, tá certo? Ele é um inerte, é um resto de alguma coisa. Pois bem, mas falar em Alexandre de Moraes, a gente tem que dar a qualificação dele. Para mim, ele não é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é o principal violador da Constituição brasileira que ele, como ministro do Supremo, jurou defender. Ele não defende Constituição coisíssima nenhuma. Ele viola a Constituição do Brasil quase todo dia. Por isso foi que um advogado, um dia, fazendo uma defesa de um réu do 8 de janeiro, disse, olhando para ele, que tinha uma admiração muito grande por ele. Mas hoje ela via que tinha sido enganada. O cara que escreveu tanta coisa bonita a respeito do direito, do respeito aos direitos garantidos pela Constituição, estava ali violando a Constituição. E no dia seguinte não teve mais sustentação oral presencial, tinha que mandar um videozinho para eles. Não teve mais defesa, quebrou uma prerrogativa do advogado. E a OAB, que não existe mais aqui no Brasil, a OAB se acovardou. Defendeu tanto o Alexandre de Moraes que terminou deixando na prática de existir. Não fez nada. Como o diabo é que se faz sustentação oral mandando um vídeo? Se a pessoa fez na sustentação oral, os ministros que estão ouvindo ficam olhando no celular o tempo todo, quem é que garante que eles pelo menos vão ouvir? Eu acho que não vão ouvir de forma nenhuma. Foi por causa dessa advogada. Ela disse que ele era um violador da Constituição. E eu estou aqui me solidarizando com essa advogada e repetindo a mesma coisa. O Alexandre de Moraes, se você pensar em alguém para violar a Constituição, a pessoa adequada é o Alexandre de Moraes. Ele não sabe fazer outra coisa. E o Flávio Dino é um ministro debochado. Ele devia estar trabalhando num circo e não no Supremo Tribunal Federal.
13 horas mais 18 minutos, Antônio Flávio Bolsonaro aí com dupla filiação, essa questão aí, teve acesso com credencial, não teve. Para algumas pessoas foi um golpe de mídia para tentar ganhar notoriedade. Como é que você vê essa questão aí, 13 horas e 18 minutos? Ninguém brinca com uma coisa dessa, golpe de mídia, jamais sei que fazer um negócio desse aí vai que inviabiliza a candidatura. Eu não acredito nisso, tá certo? Isso é uma legítima teoria da conspiração. O que eu acho, de fato, é que alguém entrou e fez isso de sacanagem, sabendo que ia ser revestido e tudo, mas fez. Agora, eu não sei se a PF, comandada aí pelos adversários do Flávio Bolsonaro, vai se interessar em esclarecer. Mas foi um belo gato da vida qualquer aí, que entrou até para mostrar para o TRE que o sistema dele tem violabilidades. Eu não botei um I não, só comecei no V. Violabilidades. Tudo do TSE é puro, é impoluto, é intransponível, tá certo? Inviolável e tal, mas isso aí não é não. Então, para finalizar aqui, minha amiga Letícia, um cheiro grande para você, obrigado pela sua participação aqui. A frase declarada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele reproduz a fala atribuída à economista Maria da Conceição Tavares sobre o Partido dos Trabalhadores, onde o PT é uma merda, mas é minha merda. Pois fique ele lá com a merda dele, tá certo? Já estou a partir de domingo as pessoas vão estar conhecendo aí os candidatos que vão estar postulando aí ser representantes, serem também os executores. O Lula disse isso mesmo, disse. É o que ela mandou aqui, daqui a pouco eu vou pesquisar aqui, mas eu vou dar uma olhada aqui. Ele tem dito um bocado de absurdo. Eu vou dar uma olhada aqui depois para a gente conferir. Mas, Antônio, o que a população, o que o cidadão deve esperar a partir de domingo com o início da campanha eleitoral 2026? Mentira para um lado e para o outro. Mas assim, falando sério mesmo, eu acho que o eleitor deve prestar atenção e escolher candidato a governador e presidente, não com o estômago, com o fígado, escolher com raciocínio, com a cabeça. Fazer a melhor escolha para fazer as mudanças que o país precisa. A gente vê que tem muita coisa que não está funcionando bem e tem umas coisas que as pessoas comuns, que não se aprofundam na análise dos problemas, nem sabem. Tem coisa ruim se preparando para acontecer. Aqui no Ceará a gente já sabe que o Estado, boa parte dele, tem comando de comando vermelho, então de PCC e tal, tem um negócio de uma família do norte, tem um bocado de coisa aí. Tem o crime organizado manobrando, mandando, interferindo em muita coisa no estado do Ceará. E se tem um governo que não conseguiu evitar ou paralisar isso aí, é bom as pessoas analisarem a possibilidade de mudar. Olha, os sábios da antiguidade diziam, e eu concordo plenamente com eles, que é sempre vantajoso trocar uma situação ruim por uma duvidosa. E no caso aqui do Ceará, tá certo? Você tem uma situação que está ruim e a que se poderia chamar de duvidosa. Você tem, por exemplo, candidato aqui que já foi governador e tem uma memória na cabeça das pessoas de como foi que se conduziu como governador e as pessoas têm, portanto, chance de fazer uma comparação entre quem pretende continuar no governo e quem pretende assumir o governo que estava fora e tal. Então as pessoas têm como analisar de forma coerente, de forma concreta, o que tem e o que podem ter daqui para frente. No caso da presidência da República, a mesma coisa. Você tem um incumbente, alguém que está sendo presidente, que já foi presidente 3 vezes, e tem alguém que está pretendendo entrar para ser presidente. O Brasil tem uma série de problemas e tem um problema muito grave, que é o crescimento da dívida. O Brasil já tem de dívida, escutem aí, não é brincadeira não, a dívida pública brasileira já passou de 10 trilhões. 10 trilhões de reais. Esse número trilhão, tá certo? De primeiro, a gente tinha que passar 15 dias escovando os dentes para poder falar. E agora a gente fala, o Brasil paga de juro dessa dívida mais de 1 trilhão por ano. E o governo continua
cuidado de fazer gastança, de inventar coisa e tal, para gastar mais dinheiro. O rombo, quando você fala assim, não, o superávit primário está baixo, não sei o que e tal, o problema é o real, o superávit real. Porque quando fala nesse superávit primário aí, é tirado do meio a dívida. Aí você tem uma dívida que produz, você está com a taxa Selic aí, ainda está 14,25, né, atualmente, uma dívida, um juro Selic de 14% ao ano, aí quando você olha para um mês, já dá uma coisa absurda, porque se você olhar para um ano, um juro de 14% numa dívida de 10 trilhões passa de 1 trilhão. Quando você divide, ainda dá mais de 100 bilhões de reais por mês o juro da dívida brasileira. Isso precisa mudar. E não mudou. Essa dívida era 70% do PIB em 2023, quando o presidente Lula assumiu, era 70% do PIB. Agora passou de 80% do PIB. Nós tivemos no governo anterior um crescimento da dívida que ela chegou a 80% do PIB no ano da pandemia. Mas o mesmo governo reduziu essa dívida para abaixo de 70% do PIB. O mesmo governo fez ela crescer por causa do recurso que precisou para a pandemia, depois fez ela descer. E as pessoas, às vezes, não prestam atenção a essas coisas. Nós estamos com um crescimento no rumo de se tornar uma coisa explosiva de inviabilizar a economia brasileira. É preciso que o povo preste atenção para fazer uma escolha coerente. Aí vamos para a história de deputados. Tem uns deputados que acham que ele deve se eleger só porque tem dinheiro. Chega, junta aqui um bocado de político numa cidade, aí dá dinheiro para um, dinheiro para outro, dinheiro para outro, tá, pai, compra os votos aí e tal. Esse tipo de política, de compra os votos, eu acho que as pessoas deviam pensar seriamente, chegar oferecendo dinheiro, você já sabe que aquele dinheiro é um dinheiro sujo. Se você pegar e votar no outro, eu acho que o Papai do Céu não vai anotar seu nome não, tá certo? Você deve votar com a maior decência possível. Não se preocupe de ser decente com quem vai lhe comprar. 13h25. Com quem vai tentar lhe comprar. 13h25, já tem algo mais? Obrigado pelo carinho da audiência e desculpe as brincadeiras, tá certo? Às vezes eu faço aqui umas brincadeirazinhas para poder a coisa ser mais leve, porque se a gente for falar com tristeza no meio do tanto de coisa ruim que acontece no Brasil, o programa, tá certo, vai precisar de trazer aqui uns lencinhos para a gente enxugar lágrimas. Obrigado aí pelo carinho da audiência e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Lembrando que hoje é a última novena da Padroeira, Nossa Senhora das Dores, daqui, todo mundo se divertindo. Nossa Senhora dos Prazeres, das Dores é Croatá. Das Dores é Croatá, desculpem aí, tá certo? É força do hábito. Mas a coisa está tão ruim que até Nossa Senhora dos Prazeres está sentindo dores. Eu acho que é por isso, tá certo? O negócio está tão ruim que a Nossa Senhora dos Prazeres, ó, eu digo aqui sem me sentir, mas é porque até Nossa Senhora dos Prazeres está sentindo dores, por causa das coisas que têm acontecido. Eu vou me calar por aqui, tá certo? Que já está me faltando a suspiração. Tchau.